Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Certo, agora uma pergunta assim que eu acho que é a primeira, assim, que até pra dona Neide que tá lá em casa, que acha que a cannabis é do diabo, né? Eu acho que muitos dos problemas do avanço da cannabis medicinal é muito baseado no preconceito, assim. Inclusive, esse fim de semana, assim, eu não sei se você tava morando no Brasil, mas teve uma novela famosíssima aqui no Brasil, chamava O Clone, que tinha uma dependente química e que a maconha era um negócio que eu assisti há 10 anos, né? Quando eu assisti, eu falava, meu Deus, isso daí é um negócio maluco, assim. E hoje você reassiste que eles revivem uns clipes, você fala, meu, que absurdo, isso era a visão, né, do cara que usava a maconha recreativa e tal. Mas a pergunta é, a cannabis medicinal deve ter uma infinidade de problemas de saúde que ela atende. Então, seria bacana, assim, pra galera entender um pouco melhor quais ou alguns desses problemas, os mais importantes, os maiores, ou que mais atingem a população, que a cannabis, ela serve pra sanar, pra melhorar, pra diminuir, talvez, o sofrimento do paciente, né? Muito legal o que você falou, Vila. Você teve uma sacada que é isso, diminuir o sofrimento das pessoas. As pessoas estão sofrendo e muitas vezes estão sofrendo sem necessidade. E sim, poderia ajudar muitas pessoas. A gente tem uma maior robustez de artigos científicos em algumas áreas. Dor, em adultos, esclerose, pacientes com esclerose múltipla têm espasticidade, que é tipo uma rigidez muscular. Certo. O músculo fica durinho. A gente também tem uma robustez em náuseas e vômitos causados por quimioterápicos. Isso é super comum, a gente vê das pessoas que fazem quimioterapia ficarem enjoadas. Também não teria necessidade de elas passarem por isso, porque os canabinoides têm um grande potencial de alívio nesses casos. E epilepsia. Mas a gente também tem evidências moderadas, talvez não tão robustas, mas que deve ser levado em consideração na ansiedade e na insônia. Essas são duas áreas bem interessantes de alívio de sintomas. Mas no consultório eu também vejo pacientes com autismo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, depressão, dependência química, fibromialgia, endometriose, psoríase, doenças autoimunes de uma maneira geral. A gente tem uma resposta bem interessante. É como se os canabinoides pudessem funcionar como um imunossupressor, que é o tipo de droga que é usada em casos de autoimunidade. Então, eles suprimem o sistema imunológico para que ele não seja reativo, não fique como se fosse um gato escaldado. Você passa, mostra uma panelinha quente pro gato escaldado, ele já fica assim. Então, a gente consegue dar uma baixada nessa reatividade do sistema imunológico, que é muito positivo. Então, a gente tem um potencial de alívio nos sintomas de todas essas condições, inclusive de dependência química. Que os canabinoides, eles têm o potencial de diminuir a fissura, inclusive a fissura da cannabis, a dependência química da cannabis para o uso recreativo, que é muito baixa, mas que existe esse potencial e que os canabinoides podem reduzir essa questão da dependência, da fissura. Agora, antes da gente aprofundar nisso, assim, eu gostaria de falar até, porque eu imagino que as pessoas fiquem pensando, né? Ah, então, peraí, então ela vai me receitar cannabis, eu vou lá e fumo, como que é, né? Porque eu imagino que tenha várias formas, né? São diferentes doses também, e de formas mesmo, porque eu acho que o preconceito da galera, de maneira geral, ela tá muito ligada ao baseado, né? Ou à venda no tráfico, na biqueira, e de ser uma coisa underground, sei lá, e que é aquela frase clássica do é a porta de todas. Não existe muito isso, né? Mas assim, como que é a forma de se tomar? É um óleo? É fumar mesmo? É uma pílula? Como que se dá essa forma, que eu acho que para ilustrar pro pessoal que tá lá, né? Querendo ouvir, tá ouvindo a gente aqui. Sim. Primeiro, legal você trazer essa questão de porta de entrada. Na realidade, é uma porta de saída, né? Ele pode, inclusive, de vícios como açúcar ou algum vício de alimentação, porque tem canabinoides que diminuem o apetite. Certo. Tem alguns que aumentam, o THC pode aumentar, o CBD tem a tendência a diminuir o apetite das pessoas. Existem várias formas de consumir essa terapia. A mais comum hoje é via oral. Um óleo, um extrato. Certo. Mas tem pacientes que fazem uso também tópico. Então, talvez um paciente com
uma dor articular, pode fazer esse uso de um creme ou um gel, né, na pele. Um paciente com psoríase, que é uma doença autoimune que tem algumas lesões na pele que ficam soltando, assim, descamando a pele, né? E podem fazer também dores em alguns lugares do corpo, essa psoríase. Então, tanto para as lesões quanto para as dores, a gente tem uma resposta positiva. Tem alguns pacientes que fazem uso intranasal. Então, tem uma associação na Paraíba chamada Abrace, que serve mais de 35 mil pacientes hoje, que é bizarramente enorme. E eles têm um produto intranasal que é bem interessante. Também supositórios, então alguns pacientes que têm acometimentos relacionados ao intestino ou ao reto em si, e alguns pacientes também fazem o uso de óvulos intravaginais ou absorventes íntimos, tipo OB de cannabis. Sei que aqui não é muito comum, mas as mulheres que têm cólica menstrual ou pacientes com endometriose podem fazer o uso dessa terapia. Fora do Brasil, existe o uso por forma vaporizada. Acho que a forma fumada na medicina não cabe muito. Certo. Mas em Israel a gente tem estudos clínicos dentro de hospitais fazendo a vaporização da cannabis para dor em câncer, por exemplo. Aqui no Brasil, não. Mas essa é uma decisão entre paciente e médico. Por quê? Varela, você pensar um paciente oncológico que já tentou o uso oral, que já tentou diferentes usos, não está tendo uma resposta, e ele tenta o uso vaporizado e tem uma resposta, mas quem sou eu para falar que ele vai ficar sofrendo agora porque não pode? Então, eu acho que a gente precisa sempre levar em consideração a redução de danos, mas a gente precisa pensar que estamos lidando com humanos que precisam ter a sua dor aliviada. E se for abacaxi ralado no olho esquerdo, que seja. Ou cannabis via vaporizada. Não importa. A gente tem que reduzir a dor dessas pessoas de alguma forma.